Boa noite, mais uma noite abençoada, mais uma noite na presença do Senhor. Nossa live tem sido bênção na vida das pessoas. Vai entrando agora, vai já curtindo, vai compartilhando, vai me seguindo, porque Deus vai falar grandiosamente aqui nessa noite. Deus não te trouxe aqui por acaso, vamos deixar o pessoal entrar para eles poderem participar aqui. Tem gente que está nessa campanha poderosa já há algum tempo, né? Nós estamos na terceira semana, cada semana tem uma campanha diferente. Cada semana tem algo diretamente dos céus, algo que só o Senhor tem para nos entregar. E você não caiu aqui nessa live por acaso. Você não entrou aqui por acaso. Deus vai falar com você grandemente. Assim como tem falado com muitas pessoas, você não entrou aqui por acaso. Eu creio que Deus vai fazer algo na sua vida. Permaneça aqui, nós vamos fazer uma oração, nós vamos falar uma palavra do Senhor. Hoje nossa live de manhã foi sensacional. Deus realmente deu uma palavra, sabe, grandiosa. Nós falamos sobre 2 Timóteo, capítulo 2, onde que Deus falou grandemente sobre 3 situações diferentes, 3 processos diferentes. E talvez você entrou aqui como mais um curioso. Talvez você estava passando aí, né, o seu Reels, vendo as lives e você só entrou. Mas eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Nós estamos numa campanha poderosa, onde nós estamos fazendo uma live às 6 horas da manhã, um estudo poderoso, diretamente dos céus. Nós estamos também na oração do meio-dia e na oração das 10. Eu venho falar para vocês aqui, nessa noite, que não tem como vocês vencer sem oração. Não tem como vocês continuar sem oração. Deus está te apertando há muito tempo. Deus está te apertando há muito tempo. Quantas vezes vocês já se depararam com situações difíceis e complicadas? Essa live é para você. Para você que entrou aqui por acaso. Para você que caiu aqui de paraquedas. Para você que não estava nem nos seus planos escutar o que Deus tem diretamente para vocês. Permaneça firme e fiel, porque Deus vai falar com vocês grandemente. Entre, compartilhe. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Boa noite, Michele. Boa noite, Érica. Boa noite, Eliane. Vão entrando aqui porque Deus tem uma palavra do Senhor diretamente para vocês. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Fábio. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Agora são exatamente 10 horas e nós vamos fazer algo aqui que realmente vai mudar a noite de vocês. Baseado em Timóteo 2, nós estamos aqui numa saga onde que nós estamos dando um resumo de uma palavra. Talvez você entrou aqui desacreditado, sem esperança de nada. Talvez você entrou aqui com o coração frustrado, quebrantado. Mas eu creio que você vai sair da oração aqui. É rápida essa live, é 10, 15 minutos no máximo. Mas após nós orarmos, eu creio que Deus vai fazer o extraordinário. Tem pessoas que precisam ser curadas, tem pessoas que precisam ser transformadas, tem pessoas que estão com relacionamento quebrado, tá pensando em desistir e Deus manda te dizer que não é para desistir. Não desista do processo. Mas a minha esposa foi embora. Não desista do processo. Mas o meu marido tá indo embora. Não desista do processo. Só vive o propósito quem passa pelo processo. E como eu sempre ensino aqui para todo mundo, maior é aquele que serve.
Nós estamos aqui em 3 horários durante o dia, 6 horas da manhã com um estudo poderoso, meio-dia com uma oração poderosa e 10 horas com uma outra oração poderosa. E para que o meu servir a vocês realmente vale a pena, eu peço sempre 3 coisas: que vocês deixem o seu pedido de oração, porque toda quarta, toda sexta e todo domingo nós levamos até o altar e nós oramos para que Deus visite a vida de vocês. Me segue aqui, compartilha essa live e dá o máximo de coração que vocês puderem. Porque quanto mais vocês reagem a essa live, mais pessoas serão alcançadas. E aqui eu sempre falo, maior é o que serve. Eu tô aqui para servir vocês. Então que vocês possam me servir realmente só compartilhando, curtindo e deixando seus pedidos de oração. Amanhã é dia de culto. Nós estamos numa campanha da família. Nós estamos numa campanha poderosa lá, ungindo as nossas casas. Nós ungimos já os nossos portão, nós ungimos nossa sala, nós ungimos os nossos mantimentos, as nossas cozinhas, e Deus tem feito algo extraordinário. E assim como nessa semana, nós estamos numa semana abençoada, onde com a palavra foi determinada para a sua vida. Não desista do processo. Isso é só uma fase. Não desista do processo, isso é só uma fase. Eu vim trazer uma palavra curta para vocês aqui. Paulo está ensinando Timóteo a permanecer firme na fé. Mesmo diante das dificuldades, ele usa algumas figuras para explicar como um cristão deve viver. A história do soldado. O soldado não vive distraído, ele tem foco e propósito. Não podemos permitir que a dificuldade nos faça abandonar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A maior parte das vezes, Júlio e Manuela, nós achamos que a dificuldade é um pedido de parada. Nós temos que parar, Larissa. Nós temos que desistir. Mas Paulo fala a Timóteo que o soldado não vive distraído. Ele tem foco e propósito. Não podemos permitir que as dificuldades nos façam abandonar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós somos fracos, porque nós desistimos das coisas muito rápido e fácil. O atleta, se alguém competir, não será coroado. Se não competir legitamente, o atleta precisa de disciplina, treinamento e perseverança. Existe coisa que Deus quer entregar, mas precisamos permanecer firme no processo. Quantas bênçãos o Senhor tem para te entregar na sua mão? Só que você não aguenta passar pelo processo e você acaba desistindo. E hoje nós estamos fazendo uma comparação do soldado, o atleta e o lavrador. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quem planta precisa esperar o tempo da colheita. Nem todo o resultado é imediato. Continue plantando, porque o trabalho feito com Deus não é em vão. E nós temos a mania de sempre dar aquilo que nós temos de melhor para outra pessoa. E assim como a figura do lavrador, que ele planta, ele colhe, e a primícias é para ele. E nós deixamos isso acontecer na nossa vida. Às vezes nós queremos agradar demais. Às vezes nós queremos colocar pessoas como prioridade na nossa vida. E Deus manda te dizer aqui nessa noite que a prioridade é você. A prioridade é você. Ela precisa ser você. Ela precisa ser você. Você está passando por momentos de dificuldade porque você escolheu permanecer nessa situação. A prioridade é você. Você talvez arrumou uma confusão, talvez você entrou numa intriga que não era sua porque você permitiu. Você não se priorizou. E assim como o soldado, o atleta e o lavrador, eles nos traz uma lição. O soldado, ele está à frente da batalha. O atleta, ele tem disciplina. O lavrador, ele lança a semente. Então que nessa noite você venha lançar a semente. Através de lançar a semente, você vai saber que algo foi plantado.
A disciplina é regar os seus projetos. Regue os seus projetos. E vá à luta como soldado. Porque senão a medalha não vai vir. A conquista não vai vir. O propósito não vai chegar. A cura não vai chegar. Nós sempre queremos facilidade. Nós sempre queremos que as coisas venham fácil nas nossas mãos. Mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos pagar realmente o preço. Nós queremos que as coisas caiam de mão beijada. Mas tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que cai na nossa mão de graça, vai embora rápido. Porque os ganhadores do Big Brother, 90% estão pobres de novo. Porque não suaram para ganhar aquele dinheiro. Eles não aprenderam a ganhar dinheiro. Eles não passaram pelo processo. Eles não passaram pelo processo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então que você entenda o que Deus quer falar com você nessa noite. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, mas em 2 Timóteo 2 ele nos ensina que não desistir do meio do processo. Seja como soldado, tenha foco. Seja como atleta, disciplina. Seja como lavrador, continue plantando. O processo pode ser difícil, mas Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando. Deus continua movendo o extraordinário no mundo espiritual para que sua bênção chegue. E só assim você vai entender que sem o Senhor nada é possível. Nada é possível. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Você parou de orar, você parou de ir na igreja, você parou de buscar. Sem Deus, nada disso é impossível. Só que sem Deus não é você falar assim, ora, eu tenho Deus no meu coração, não. É você buscar. Qual que foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual que foi a última vez que você viveu uma experiência com o Senhor? Qual que foi a última vez que você sentiu a presença do Senhor verdadeiramente? Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Qual que foi a última vez? Deus sente saudade de quando você adorava Ele nas igrejas. Deus sente saudade de quando você buscava Ele. De quando você participava no meio das igrejas, lá no meio do povo que você servia. Talvez você ia lá servir uma coxinha. Talvez você ia na igreja limpar. Deus sente saudade. Deus quer que você de volta na presença. Essas lives, quando nós abrimos aqui, mais de 1000 pessoas passam por ela. Mas poucas pessoas ficam. Sabe por quê? Porque a própria palavra fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E se você está aqui, é porque realmente Deus escolheu para você ter esse direcionamento. Ei, as circunstâncias podem estar totalmente ao contrário. Mas eu tenho certeza, Vitória, que a vitória já é nossa. Eu tenho certeza do crescimento. Eu tenho certeza da vitória. Eu tenho certeza da cura. Ei, eu tenho certeza que Deus vai mover o extraordinário para você se você entender o que Ele quer contigo, qual que é a intimidade. Deus quer chamar você para o secreto. Deus quer mudar você, Heloíse. Deus quer tirar você dessa situação. Nós não podemos admitir viver mais o básico.
Eu falo aqui pro pessoal, nós aprendemos a viver no básico. Só que nós temos um Deus dono do ouro e da prata. A palavra dele fala que a gente vai colher o melhor dessa terra. Seja sincero, você está colhendo o melhor dessa terra? Você está colhendo o melhor dessa terra? Você está vivendo realmente uma vida de prosperidade? Talvez você queira uma prosperidade no seu trabalho. Talvez uma prosperidade financeira. Talvez uma prosperidade na sua saúde. Prosperidade não é só dinheiro. Mas nós devemos declarar e viver realmente o extraordinário de Deus. Não dá para viver mais o básico. Não dá. Eu quero te dar um direcionamento nessa noite. Não desista. A dificuldade não significa que Deus abandonou você. Permaneça. Nem sempre você verá o resultado imediatamente, mas continue fiel. Prepare-se para a colheita. Quem continua plantando em fé, mesmo quando não vê nada acontecer, está se preparando para aquilo que Deus vai fazer. Não pare no meio do caminho. O soldado continua, o atleta continua, o lavrador continua. E quem permanece fiel até o fim, verá o fruto do que Deus começou. Que palavra linda. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Se você puder fechar os seus olhos, Deus vai descer aqui e vai te dar as melhores palavras. E você que está com o coração aflito, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua noite e você vai descansar na presença do Senhor. Lembrando que as nossas lives é de 6 horas da manhã, meio-dia e 10 horas da noite essa semana, tá? Geralmente nós começamos, cada semana tem um horário, só que 6 horas da manhã é um estudo poderoso para a gente começar o nosso dia de uma forma extraordinária. Vamos orar? Pai, a ti rendo graças porque tu és bom e o Senhor sempre nos ouve. Te agradeço, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Essas pessoas que estão aqui agora escutando essa oração, é porque o Senhor separou ela a dedo. Assim como o Senhor já chamou ela pelo nome no ventre da mãe dela, Senhor Jesus. Aqui o Senhor escolheu, Pai. Ela está esse momento, hoje, dia 25/8, às 10h14 da manhã, recebendo uma oração dos céus. Pai amado, Pai querido, derrama toda a unção de cura, de vitória na vida dessas pessoas. Pai, eu não conheço quem está escutando essas orações, mas o Senhor já acabou de visitar. Preencha esse coração amargurado. Troca esse coração de pedra por um coração de carne. Tira essas crises de ansiedade, depressão, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, a incerteza que ela não vai dar certo. Derrama todo o medo, Pai, por terra. O inimigo, Pai, tenta todos os dias nos atacar. O inimigo tenta nos derrotar. Tenta falar que nós somos fracos. Tenta falar que nós coloca medo no nosso coração. Mas o Senhor é o Deus daquele que todo vê, tudo sabe e tudo direciona, Pai. O Senhor é aquele que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou em coração humano o que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Abençoe essas vidas, Senhor, grandemente nessa noite. Que o Senhor possa, Pai, durante essa semana, Senhor Jesus, mostrar o extraordinário da vida dela, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, maravilhoso, Pai, visita ela. Prepara, Senhor Jesus, outras pessoas para falar com elas, para confirmar a oração dessa noite, Pai. Pai, eu creio, Pai, no poder da oração. Eu creio que o Senhor fez a obra na minha vida e o Senhor vai fazer na vida dela, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, traz, Senhor Jesus, abundâncias dentro do lar, Pai. Visita agora, Senhor Jesus, a despensa dessas pessoas, Pai, que venha multiplicar aquele alimento, que não venha faltar o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, Senhor Jesus. E eu creio na vitória, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, no extraordinário do Senhor, Pai amado, Pai querido. Pai, que toda enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro
vitória. Eu declaro bênção nessas vidas, Pai. Prosperidade, crescimento, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor Jesus, a Amanda. Visita, Senhor Jesus, a Heloísa. Visita, Senhor Jesus, o José. Visita, Senhor Jesus, a Laila. Visita a Vitória, Senhor Jesus. Visita, Senhor Jesus, essas pessoas que aqui passaram e aqui comentaram, Senhor Jesus. Que essa semana ainda, até finalizar sexta-feira, Pai, grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas, Pai. O Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer transformação, vai trazer novidade de vida, vai trazer abundância financeira e não vai faltar nada. E eu declaro que em nome de Jesus, essas pessoas sejam abençoadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como eu faço em todas as lives, assim como eu faço. Ei, José, Deus manda te dizer o seguinte: que ainda essa semana a sua esposa Glaucia vai receber uma grande notícia, tá? Eu não sei qual é a enfermidade dela e você não precisa nem falar, mas Deus conhece. E até sexta-feira você vai receber as boas novas do Senhor. E quando você receber, José, assim como eu estou te servindo aqui, buscando, orando por vocês, volte aqui nessa live, já me segue aqui e volte e conta o seu testemunho aqui. Diz aqui que realmente Deus mudou e transformou. Até sexta-feira, José, sua esposa não terá mais nada. Deus está visitando agora o corpo dela. Deus está visitando agora a cabeça dela. Deus está visitando agora a vontade de ela se alimentar. Até sexta-feira. Escuta, José. É para você. Você não entrou aqui para casa, tá? Até sexta-feira dessa semana, a sua esposa não vai estar sentindo mais nada. Deus está visitando ela agora nesse momento. E ela vai voltar a se alimentar. Ela vai comer do bom e do melhor. E quando isso acontecer, José, volte aqui no nosso direct e dê o seu testemunho. Escreva aqui. Porque outras pessoas precisam realmente ver para crer. E eu creio no poder da oração. Em nome de Jesus. Receba essa oração em nome de Jesus.